escolhi, né, depois de pensar e orar muito, o título desse treinamento. Então, o título desse treinamento é Buscando a Excelência na Secretaria de Espiritualidade. Porque eu creio que em Cristo Jesus nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos fazer mais e melhor. Nós podemos fazer melhor para Jesus, porque para o Senhor nós devemos dar as primícias, o melhor de nós. Pode passar o próximo, Ana? Então, vou iniciar com esse versículo que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Paulo fala aos Coríntios sobre a suprema. Pode voltar um pouquinho, Ana, ainda ali eu queria só comentar um pouquinho esse versículo. Aqui Paulo está falando aos Coríntios sobre a suprema importância da ressurreição de Cristo. Nesse capítulo 15, e termina com esse versículo, esse é o último versículo do capítulo, nos ensinando que a vida não é um simples viver, nem a morte um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é vão, não é em vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus. E que Deus nos ajude a viver de forma coerente com a fé que nós temos na ressurreição dos mortos. Vamos trabalhar então, irmãs. Então, no próximo slide, nós temos as atribuições da Secretaria de Espiritualidade, segundo o Guia do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 25. As atribuições são as seguintes: colaborar com a presidente no planejamento de toda a parte devocional, estimular a realização do culto doméstico, a vivência do projeto ANA, despertar a responsabilidade das sócias quanto ao dízimo e às ofertas, promover estudos da Bíblia, dos catecismos e da confissão de fé, realizar concursos bíblicos, incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração e na escola dominical e outras atividades conforme as exigências locais. Então, vejamos cada um desses itens. Então, falando em parte devocional, eu tive a oportunidade, na segunda reunião da Comissão Executiva da Confederação Nacional, em 2015, no quadriênio anterior a esse, de fazer uma oficina sobre liturgia. Então, o cartaz que vocês veem aí na tela é um exemplo bíblico de culto, extraído do texto de Isaías 6, 1 a 8, em que percebemos claramente as partes de um culto. São divididas em prelúdio, adoração, confissão, edificação e dedicação. Você pode conferir mais tarde, com o tempo, cada uma dessas partes nesse texto de Isaías 6, 1 a 8. Agora, então, como fazer uma liturgia? Sigamos primeiramente o que nos ensina 1 Coríntios 14, 26. Seja tudo feito para edificação, quer dizer, para o crescimento espiritual. Aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios sobre a necessidade de ordem no culto. Mas o que é uma liturgia? É o roteiro do culto. É também sinônimo de ordem do culto. Então, quanto à preparação, a liturgia precisa ser preparada com amor, muita oração e dedicação à palavra de Deus em serviço à sua igreja. Quais são os princípios do culto aceitável a Deus? Adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme nos ensina João 4, 23 a 24. Na palavra de Jesus, essa palavra de Jesus à mulher samaritana. Com sinceridade de coração, humildade, espírito quebrantado, uma santa alegria e gozo na presença do Senhor, a busca da edificação e o reconhecimento que o Deus Trino é o centro do culto. Então, a nossa vida, conduta, atitudes são igualmente importantes para o culto que Deus aprova. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática.
e é nela que nós devemos buscar os princípios e elementos que vão compor o culto que Deus busca. Então, nada, queridas irmãs, de querer incrementar a palavra, querer inventar coisas novas. Pode passar para o próximo, Ana? Temos aí um plano, né? Um esquema, um esboço de uma liturgia para um culto de aniversário da SAF. Então, nós iniciamos com o prelúdio, que é um momento de oração silenciosa em preparação para o culto. Nesse momento deve ser tocada uma música instrumental. Em seguida, o processional, que é a entrada das bandeiras, segue-se daí a programação propriamente dita. Na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos princípios de liturgia. Então, a liturgia da Igreja Presbiteriana não é engessada, né? Ela se organiza em 5 pontos. Então, o primeiro ponto é a adoração. Jesus disse em João 4:23 que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Se Deus quer verdadeiros adoradores, ele só se agradará com aqueles que correspondem às suas exigências. Ele rejeita a liturgia que não for bíblica. Então, irmãs, tomemos cuidado quando nós vamos preparar as nossas liturgias. Nós não precisamos inventar coisas. Nossa liturgia deve ser inteiramente bíblica. O segundo ponto é a contrição, que é o momento de confissão de pecados, de exame de consciência. O terceiro ponto é o louvor, que é o momento de ações de graças, com hinos e cânticos espirituais. Pode passar o próximo, Ana? O quarto ponto é edificação, que é a pregação da leitura e exposição da palavra. E o quinto ponto é a dedicação, que é a manifestação litúrgica da igreja com o seu amém aos ensinamentos bíblicos. A liturgia toda, ela deve ser intercalada com orações que também podem ser de adoração, de confissão, de intercessão, de louvor ou consagração. Os hinos e os cânticos espirituais devem constar de momentos variados da liturgia. A bênção apostólica é função privativa do ministro, do pastor. A postura da dirigente deve ser discreta e humilde, de modo a exaltar a pessoa do Senhor. Isso implica o uso de roupas adequadas para o culto dentro dos limites da moderação cristã. Os hinos e cânticos devem atender à temática dos cultos ou devocionais. Os cânticos espirituais devem conter sólida doutrina bíblica em suas letras. Devemos ter cuidado com isso. E deve existir equilíbrio numérico quanto à execução de hinos e cânticos. Devemos sempre priorizar os nossos hinos. E que sejam alternados momentos de cânticos em que as senhoras se coloquem de pé e depois assentadas, levando em consideração a presença de pessoas idosas, enfermas e gestantes, né? Se colocarmos um período muito longo com hinos e cânticos, essas pessoas poderão se cansar e nós temos que ter uma atenção toda especial com elas também. E por fim, o pós-lúdio, que é a peça musical destinada ao encerramento da liturgia, né, em oração e silêncio diante de Deus. É a conclusão adequada do culto. E por fim, o recessional, que é a saída das bandeiras. Pode passar o próximo, Ana? Tem mais algumas observações que são também importantes acerca da liturgia do culto. O culto pode ser antecedido de momento cívico, que é aquele momento em que nós cantamos o hino nacional. Todas as homenagens, temos que lembrar também que devem ser feitas após o encerramento do culto. O culto é um momento solene, que é voltado única e exclusivamente para Deus. Então, homenagens após o culto, o término do culto. Todos os textos e hinos utilizados devem se basear no tema e subtemas do quadriênio. Os preletores devem ser pessoas ligadas ao trabalho feminino, que amem a SAF e que zelem pela SAF. Geralmente são convidados pela presidente com aprovação da diretoria. Normalmente as liturgias são feitas pela secretária de espiritualidade, mas não necessariamente será ela que dirigirá essa liturgia no dia do culto. Pode-se convidar, por exemplo, a diretoria para dirigir a liturgia.
secretária de espiritualidade, sempre lembrando que trabalha em conjunto com a secretária de música, sempre, as duas juntas. Pode passar o próximo, né? Se você tiver dúvidas quanto à liturgia do culto, consulte o secretário sinodal, presbiterial ou o pastor da sua igreja. Lembre-se que o Guia do Trabalho Feminino diz que você é chamada a colaborar com a presidente. Então, tudo que for fazer nessa área, sempre com a anuência da nossa presidente, né? Sempre que a presidente concordando, sabendo daquilo que você vai fazer. No momento Ana, se houver tempo e o momento for adequado, você pode fazer orações em duplas ou com 3 ou 4 pessoas juntas. Se o tempo for curto, uma oração silenciosa, seguida de uma oração audível. E quando você quiser fazer levantamento, né, houver um momento de levantamento de ofertas missionárias, ele pode ser feito após o momento Ana ou após a mensagem, se essa for de cunho missionário. Pode passar o próximo. Então, nós temos agora nesse próximo slide um esboço de devocional, né? A devocional é um culto mais breve, né, mais reduzido. Então, vejam aí a chamada adoração, oração de adoração e louvor, hino, oração de iluminação, meditação, né, com o tema ou subtemas do quadriênio, o louvor especial e a oração de consagração. Então, o asterisco que aparece sempre ao lado de algumas palavras indica que nesses momentos as pessoas devem se colocar em pé. Pode passar o próximo, Ana, por gentileza? Então, nesse slide é um momento devocional que é ainda mais breve que a devocional. Então, observem que nós não temos um momento de pregação, da leitura e exposição da palavra. Ele consta de oração, louvor especial, momento Ana, pode ser uma oração em grupo de 3 pessoas, oração de consagração dos filhos e o cântico. Ele é mais utilizado em congressos, irmãs, ou reuniões que se faz uma devocional pela manhã, se faz um culto à noite e à tarde você pode fazer esse momento devocional que é mais breve, certo? Pode ser utilizado desta forma. Bom, mas ainda o item B, agora passando para o item B do artigo 25 do Guia do Trabalho Feminino das Sociedades Internas, dá como outra importante atribuição da secretária de Espiritualidade estimular a realização do culto doméstico e a vivência do projeto Ana. Então, nós vamos falar primeiro do culto doméstico, essa prática quase esquecida nos dias de hoje, mas que traz tantos benefícios para as nossas famílias. Vejamos a base bíblica, entre tantos os versículos que nos levam à importância do estudo da palavra de Deus e dos ensinamentos e os momentos de compartilharmos a Bíblia com nossa família, especialmente os nossos filhos, eu quero destacar esses 2 que estão aí na sua tela. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. E o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Temos cumprido esses 2 ensinamentos? Ensinar a criança no caminho que deve andar e contar aos nossos filhos as histórias, né, todos os ensinamentos que já aprendemos acerca de Deus e da sua palavra. Então, vejamos no próximo slide alguns dentre os muitos benefícios que o culto doméstico traz à família cristã. Primeiramente, ele transmite a fé cristã de geração em geração. O culto doméstico serve como plataforma para que a criança aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Veja um exemplo muito conhecido, exemplo bíblico de Timóteo. A fé da sua avó Lloyd foi passada à sua filha Eunice, e essa, por sua vez, passou ao seu filho Timóteo, que ouvia as Escrituras desde a infância. E o jovem Timóteo já estava pré-evangelizado, vamos dizer assim, quando encontrou o apóstolo Paulo. Então, nós temos como um privilégio, como mães,
de apresentar os nossos filhos à pessoa de Cristo e levá-los à conversão no contexto do nosso lar. Também o culto doméstico fundamenta a família nos valores bíblicos. A sociedade atual bombardeia as nossas famílias com valores antibíblicos. Então, a arma do cristão é a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ouvir da nossa boca o que a Bíblia diz sobre namoro, sexo, álcool, amizade, integridade, dinheiro, pornografia, ou seja, outro assunto qualquer. Através do culto doméstico, a família encontra ensinamentos pautados na palavra de Deus. Agora, o culto doméstico também une a família, né? Promove a união familiar em meio ao corre-corre que vivemos, estabelece canais de comunicação, oportunidade para cada um compartilhar das suas lutas, das suas dificuldades, expor ideias e dúvidas, promove a disciplina na vida cristã, estimula hábitos indispensáveis para a vida cristã, como oração, adoração, estudo bíblico, evangelização. Promove a vida cristã como estilo de vida. Tem a grande vantagem de lembrar a família que a vida cristã é uma vida. A vida cristã é uma vida. Não é uma atividade reservada para domingo de manhã ou domingo à noite. A vida cristã é uma vida. Ela grava para sempre a palavra de Deus nas mentes e corações. Aquilo que a criança retém bem cedo na vida vai estar gravado para sempre. E desperta para a missão familiar, né? O culto doméstico pode abrir a visão para a necessidade de levar Cristo ao mundo, né? A começar por aqueles que moram na porta ao lado, né? Os nossos vizinhos, através de projetos criativos, de evangelização, de ação social, correspondência com missionários, entre outros, a família desenvolve esse sentido de missão familiar e contagia outros, certamente, né? Será difícil esconder os resultados de um culto doméstico criativo, consistente e bíblico. Os seus filhos vão desenvolver um amor profundo pela instrução bíblica no lar e vão transmiti-lo à geração seguinte. Mas então vamos agora para os 10 mandamentos do culto doméstico, atitudes que nós devemos ter para que o culto doméstico atinja os seus objetivos. Primeiro, ser perseverante. Né? Nossa presidente da Maria fala muito isso na nossa oração da madrugada, né? Sobre a perseverança na oração. Então, o culto doméstico, da mesma forma, quando se torna um hábito, as próprias crianças não permitirão que os pais esqueçam o que para elas já faz parte indispensável da rotina diária. Seja bíblico, né? O culto doméstico, embora variado, atraente, divertido, é sempre um tempo alicerçado em verdades bíblicas. Assim que as crianças alcançarem uma idade apropriada, será a hora de utilizar a própria Bíblia no tempo devocional e não somente a literatura cristã. Seja equilibrado, né? Deve incluir comunhão, evangelização, instrução e adoração. Seja criativo e flexível. Não há nada de espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra. O culto doméstico exige criatividade e flexibilidade para aproveitar as oportunidades especiais que surgirem. Seja apropriado e estimule a participação. Deve ser apropriado, então, a idade dos seus participantes, estimulando o interesse e a participação, que pode vir através de dramatizações, perguntas e respostas e outras ideias criativas. Também seja sensível ao Espírito Santo e às necessidades dos seus filhos. Né? Se por acaso acontecer alguma coisa, né, uma briga na escola, a morte de um animal de estimação, são oportunidades para reflexão. Né? Aproveitemos essas oportunidades para ensinar lições preciosas. Seja breve. Né? Em termos gerais, o culto doméstico deve durar de 5 a 10 minutos quando os filhos forem pequenos. E seja informal. Não é uma miniatura de culto público, né? O culto doméstico. Nada se compara àquele espírito de união que experimentamos a nos acomodarmos no sofá da sala, com as crianças, com as nossas crianças no colo, de pijama, para junto cantarmos, orarmos e lermos a palavra de Deus. Seja ilustrativo. Quem dirige o culto doméstico deve fazer uso de material audiovisual para ilustrar as verdades bíblicas. E seja prático. O culto doméstico bem-sucedido nunca termina antes de descobrir pelo menos uma aplicação
prática para a vida de cada membro, né? Como nos ensina Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora, algumas ideias. Né? No culto doméstico, nós devemos sempre evitar a monotonia para que seja um momento agradável, esperado por toda a família. Então, vejamos em relação à oração. Podemos orar em pé, ajoelhados, sentados, deitados na cama antes de dormir, em duplas, com os olhos abertos ou fechados. Utilizemos variações diferentes a cada dia e depois de alguns dias, né? Quanto ao lugar, nós podemos fazer o culto na varanda da casa, no sofá da sala, ao redor da mesa, no quintal, ou quem sabe até mesmo num parque. Né? Quanto aos métodos utilizados, a oração pode ser em alta voz, pode ser cantada, né? Um cântico de gratidão, que a gente conhece bem, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. É uma oração, né? Então pode ser também um cântico de gratidão, silenciosa, lida, a leitura de um salmo de gratidão e louvor, recitada, por exemplo, o Pai Nosso ou outro texto bíblico, expressa em frases curtas ou completando expressões como, por exemplo, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pelo alimento, obrigada pelo trabalho, obrigada pela escola, obrigada pela professora, obrigada pela roupa, pela cama, ou eu te amo, Senhor Jesus, por quê? Também por tantos motivos que nós podemos elencar. E pode haver um rodízio de oração. Né? E por fim, quanto ao conteúdo da oração, podemos incluir vários aspectos ou expressar especificamente gratidão, confissão ou louvor. Próximo, Ana. Aí, quantas variações no louvor, né? Sejamos também criativas na maneira de cantar, usando algumas dessas ideias, né? Cantar com gestos, cantar batendo palmas, cantar com mãos erguidas, cantar de mãos dadas, cantar a capela, quer dizer, sem acompanhamento de instrumento, assobiar uma estrofe em vez de cantar. Podemos confeccionar os instrumentos ou incentivar as crianças a fazerem seus próprios instrumentos musicais, ensaiar com antecedência hinos ou cânticos prediletos. Antes de começar a louvar o culto, no culto doméstico, podemos ler o Salmo 98, ou 148, ou o Salmo 150. E então nós mesmas, com as nossas crianças, podemos confeccionar os nossos instrumentos musicais. Né? Vai ser um momento em que as crianças vão gostar muito. Por exemplo, o chocalho, colocar pedrinhas ou outros objetos dentro de uma latinha ou frasco com tampa, né, e você pode acompanhar depois a música com esse chocalho. Bateria, use uma caixa, panela ou bacia virada de ponta cabeça e uma colher de pau, está feita a sua bateria. Símbolo, duas tampas de panela que batem uma contra a outra. Certamente as crianças vão adorar e esperar por esse momento de louvar a Deus com esses instrumentos musicais. Podemos usar a nossa criatividade para fazer muitos outros instrumentos. Experimente e divirta-se com as suas crianças. Assim como nós também encontramos, né, instrumentos musicais para as crianças nas lojas de brinquedo. Pode passar o próximo, Ana? O culto doméstico também é um momento preciosíssimo para você memorizar a palavra de Deus com a sua família, especialmente com seus filhos. Existem várias técnicas utilizadas para isso. Uma das que eu utilizei com os meus filhos foi a do jogo do versículo. Eu digo que eu utilizei porque os meus filhos já casaram, né? Agora eles estão lá utilizando na casa deles, né? Mas foi o jogo do versículo. Você precisa só de uma bola ou de um outro objeto que possa ser lançado com facilidade, pode ser um bichinho de pelúcia, por exemplo. Lemos várias vezes em alta voz o versículo a ser memorizado, e quando todos já estiverem familiarizados com o texto, iniciamos a brincadeira. E é lógico, quando as crianças tiverem menos idade, versículos mais fáceis, né? Depois, com um pouquinho mais de idade, pode-se começar a colocar um versículo um pouquinho mais difícil. Então, nós vamos ler várias vezes esse versículo, a pessoa que está segurando a bola fala a primeira palavra do versículo e lança a bola para outra pessoa. Essa deve dizer a segunda palavra e passar adiante a bola. Continuamos até completar o versículo.
Se alguém errar a palavra ou deixar cair a bola, vai sair do jogo. Essa é apenas uma das muitas técnicas que nós podemos utilizar para incentivar os nossos filhos a memorizarem versículos bíblicos, né? Quando em outra ocasião, com mais tempo, nós podemos ver muitas outras mais. O próximo, Ana. Também podemos fazer uso de técnicas para despertar maior interesse para a leitura bíblica. Por exemplo, leitura antifonal ou responsiva, que nada mais é do que metade da família lê um versículo e os outros respondem lendo o versículo seguinte. Leitura em uníssono, todos juntos. Leitura em versões diferentes. Você pega uma Bíblia, revista e atualizada, Almeida Revista Atualizada, outra com nova tradução na linguagem de hoje, né? Entre outras tantas traduções que nós temos. Leituras em posição diferente, sentados, em pé, ajoelhados, leitura só pelas crianças, leitura dramatizada e leitura enfática, que é ler o versículo tantas vezes quantas são as palavras que ele contém e dar ênfase cada vez a uma palavra diferente. Veja um exemplo, simples exemplo do Senhor é o meu pastor. Então, o Senhor é o meu pastor. 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 Então, se dá uma ênfase a palavras diferentes. Isso estimula também a leitura bíblica. Você quer? Agora, quanto ao ensino, nós também podemos ser muito criativas, né? O ensino também pode ser bem criativo. Podemos escrever uma variedade de tarefas, por exemplo, né? Nessa maneira de passarmos o ensino. Então, colocamos numa caixa, pedimos para cada participante escrever, né? Dar uma sugestão de uma tarefa e aí cada membro da família vai colocar essa sugestão numa caixa e depois misturar os cartões, cada um vai tirar, né? Ou se forem crianças, a própria mãe pode escrever ali a sugestão, e aí cada participante vai cumprir a tarefa pedida. Nós demos algumas sugestões de tarefas aí. Dê 5 dos 10 mandamentos, cite um versículo dos Salmos, dramatize Davi matando Golias, cite em ordem os livros do Novo Testamento, são algumas sugestões de tarefa para o ensino no culto doméstico. Bom, aí outra parte da letra B das atribuições da secretária de espiritualidade diz respeito à vivência do projeto Ana. Nós podemos, né, vamos começar conhecendo melhor o projeto Ana. Pode passar o próximo slide, Ana? O projeto Ana foi lançado em abril de 2007, na reunião executiva da Confederação Nacional de SAFs, pela secretária de Espiritualidade, senhora Maria Anessi Calande Marques Serra, sob a presidência da senhora Anita Heloísa Chagas, no quadriênio de 2006 a 2020. Ele é um projeto da SAF. Ele não é uma sociedade independente dentro da igreja. É um projeto dentro da SAF. Quais os objetivos do projeto Ana? O principal objetivo do projeto Ana é conscientizar, despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente por seus filhos de oração, que são os filhos, podem ser os filhos sanguíneos, adotivos, netos, sobrinhos, irmãos e de líderes da igreja. Então, toda sócia da SAF, toda mãe, seja biológica, adotiva ou espiritual, é uma mãe de oração. O versículo base do nosso projeto Ana é: por esse menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E o projeto também possui objetivos específicos, que é, olha aí de novo, perseverar em oração, que é tão importante, né? Perseverar em oração diariamente em favor de seus filhos, orando em favor de seus filhos, convertidos, para que glorifiquem a Deus com suas vidas. Então a palavra é perseverar, persistir, ser constante, continuar. Eu fui procurar qual é o significado da palavra perseverança na Bíblia. Encontrei que perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera, sem desanimar para alcançar o seu objetivo. A perseverança é parte muito importante da vida cristã, porque nos ajuda a manter os olhos no alvo,
que é Jesus. Também outro objetivo é pedir a conversão dos filhos não crentes ou a restauração dos que estão distantes do Senhor para que integrem a família da aliança. Suplicar que os jovens sejam despertados para cumprir o ídolo do mestre como evangelizadores ou missionários. E orar também pelos seguintes motivos: pelos esposos, autoridades eclesiásticas, pastores, presbíteros, diáconos, assim como pelos seminaristas, os ibelinos, ibelistas, os missionários, obreiros, evangelistas e por todas as famílias presbiterianas. Todos eles são alvos das nossas orações, dos nossos filhos de oração. Agora, alguns dos motivos para orar pelos nossos filhos, né? Certa vez eu perguntei numa reunião qual o principal, o primeiro motivo que uma mãe deve suplicar pelos seus filhos, e a primeira e rápida resposta que uma irmã deu foi pela saúde. E, no entanto, irmãs, o que adianta os nossos filhos terem saúde física e estarem mortos espiritualmente? Né? Orar pela salvação dos nossos filhos e interceder pela salvação dos filhos é o mais importante e urgente missão que nós, como mães, podemos abraçar. Nada é mais importante do que ver os nossos filhos salvos e comprometidos com Deus. Também devemos orar consagrando os nossos filhos a Deus, orar pela vida espiritual dos filhos, pela participação dos filhos na igreja. Devemos dar o exemplo também, né? Não só levá-los, mandá-los ir, mas devemos, em primeiro lugar, mostrar a nossa alegria em estarmos na igreja também. Orar pelas amizades dos nossos filhos, que os nossos filhos sejam bênção para os seus amigos, que os seus amigos sejam bênção para eles, mas que os amigos dos nossos filhos sejam primeiramente amigos de Deus. Orar pela vida profissional dos nossos filhos, tão difícil hoje nesses tempos, né? Quase pós-pandemia. Também orar pela família que os filhos formarão, ou pelas famílias que eles já formaram. Orar para que os filhos jamais se afastem da fé e tantos outros motivos que nós, como mães intercessoras, encontramos para orar pelos nossos filhos todos os dias. Agora, quais as maneiras, as metodologias usadas para desenvolver o Projeto Ana? O Projeto Ana é uma atividade da SAF e deve ser vivenciada dentro das atividades da SAF, em todas as oportunidades de serviço, como reuniões de departamento, plenária, reunião de oração da SAF, reuniões da Federação, Sinodal e da Confederação Nacional, fazendo-se o Momento Ana de oração pelos filhos. Então, o Momento Ana é um momento objetivo de oração das mães por seus filhos. Não é um culto. Né? Quem dirige são as mulheres, né? Não são os homens, da SAF, é um projeto da SAF, e não de pessoas fora da igreja. Então, é um momento leve, objetivo, com essa clara finalidade, e cada SAF deve se ater a ela. A SAF, com consentimento do conselho, poderá colocar uma faixa na frente da igreja, convidando as mães da comunidade para orar pelos seus filhos na reunião de oração da SAF, visando também utilizar o Projeto Ana como um instrumento de evangelização. Poderão também ser realizadas outras reuniões de oração mensais ou semanais, com a participação de mães de oração e algumas vezes de filhos de oração. Né? Para essas reuniões podem ser convidadas outras mães, né? Mães não crentes, quando nós oraremos por elas e por seus filhos, pela conversão e pela resolução de problemas. A SAF ainda poderá realizar culto de oração com momentos Ana, com grupos menores distribuídos nos lares, de acordo com a proximidade geográfica. E também, né, atualmente, se nós ainda não estamos realizando presencialmente, podemos fazer online. Sempre que possível, abrir espaço para testemunhos das respostas de oração, porque servem de fortalecimento da fé. Mais sugestões para vivenciar o Projeto Ana: programar uma vigília de oração, fazer uma programação de oração com mães e filhos, organizar uma tarde de testemunhos com resposta de oração feita pelas mães, passeata com faixa divulgando o projeto, plantão em praças públicas com oração com mães não crentes, e o dia D das mães de oração, o dia inteiro de oração. Essas são algumas das sugestões, e também temos outras sugestões de trabalho. Pode passar o próximo, Ana? Como o Disque Projeto Ana,
é desafiar algumas irmãs da SAF a disponibilizarem os seus telefones para receberem pedidos de oração e orarem por esses pedidos. É uma atividade interessante, especialmente nesses momentos, né, que ainda a gente não está tendo muito contato físico, né, de poder fazer essas orações pelo telefone e receber os pedidos também pelo telefone. Cantinho de oração, né, providenciar com o consentimento do conselho um cantinho de oração do projeto Ana em sua igreja. Incentive as irmãs a chegarem um pouquinho antes do horário aos cultos e reuniões para orar. Decore com almofadas, banners e folders do projeto. Pode passar o próximo, Ana? Essa podemos fazer também uma outra sugestão, né, de trabalho, de dinâmica, é a mãe amiga secreta bíblico. Então, coloca assim em pequenos papéis o nome da mãe e os seus filhos. Você fica com a incumbência de orar pela mãe amiga que tirou e também pelos seus filhos, durante o prazo estipulado, que pode ser, por exemplo, se você fizer isso no começo do ano até o final do ano, né? Você pode escrever um versículo bíblico, um texto, ou uma meditação bíblica para ela e entregar em forma de carta. Então, forre uma caixa bem bonita, coloque a logomarca do projeto Ana, deixe na igreja no local visível, para que todos possam lembrar de deixar um recadinho. Dessa forma, nós podemos ser bênção, edificando umas às outras através da palavra de Deus e orando também umas pelas outras e pelos filhos uma das outras. Próxima, Ana. Dinâmicas para o projeto Ana. A dinâmica da rede. Então, faça um círculo e dê uma echarpe. Pode ser também um lenço, um barbante, um novelo de lã ou uma linha para cada participante, segurar na ponta. Essa foto que tem aí é da minha SAF, a SAF de Biguaçu. Nós utilizamos um lenço rosa em menção ao mês de outubro. Não foi agora, né? Foi antes da pandemia essa reunião pela campanha de prevenção ao câncer de mama. Então, uma joga para a outra, aponta e diz o nome do seu filho e o pedido de oração. Ao final, com os lenços entrelaçados, nós vamos ver que formamos uma rede. Né? Por isso o nome da dinâmica de rede. Todas oram silenciosamente pelo pedido que lhe foi feito. Depois de alguns minutos, a dirigente faz uma oração audível e fala a importância da rede de oração que nós formamos juntas. Nessa rede estão os nossos filhos, sustentados pela nossa oração. Quanto mais perto e mais unidas em oração nós estivermos, mais fechada estará a nossa rede e mais protegidos estarão nossos filhos. Daí a importância do projeto ANA, né, da sigla ANA, auxiliadora, zelando pelos filhos, não se descuidando deles, mas agindo com orações por eles e com eles. Pode passar para a próxima? A dinâmica com balões. É entregar um balão vazio, pedindo que cada mulher encha o balão e depois dê um nó. Explicada. E pense em um filho, um sobrinho ou um neto, porque você tem um pedido especial para fazer. Nesse momento, olhe para esse balão e imagine que ele representa essa pessoa e o seu pedido. Jogue o balão bem devagar para que ele não caia no chão, porque ele representa essa pessoa especial. Comece a jogar os balões uma para as outras, com cuidado, pois eles não podem cair. Você está entregando essa pessoa e o seu pedido para outra pessoa. Então, cuidado. Passado algum tempo, você vai pedir para algumas irmãs dizerem o que acharam de imaginar que os balões representam uma vida. E a partir do que elas falarem, você vai contextualizar. Jesus nos segura nas mãos e não nos deixa cair. Deus confia que nós vamos orar umas pelas outras e não iremos deixar que algumas de nós fiquem desanimadas. Como nós temos cuidado dos pedidos que têm chegado às nossas mãos? Temos deixado as pessoas caírem? Qual é o nosso papel como mães de oração? Pode passar para a próxima. E a dinâmica: procure um coração igual ao seu em oração. Os corações deverão estar em uma sacolinha com o número de par, em par das irmãs presentes. Então, cada uma retira um coração e depois deve procurar qual irmã tem um coração igual ao seu. Então, você vai utilizar papéis diferentes, né? Papel estampado com listinhas, com bolinhas de cores diferentes. Então,
trocam os pedidos e uma deve orar pelo filho da outra. Você pode distribuir, junto com o coração, um cartãozinho para a mãe colocar o nome do filho e o motivo de oração. Após o encontre um coração igual ao seu, as irmãs devem trocar os cartões e conversar sobre os pedidos em um cantinho. As orações começam a partir desse momento. Você pode adaptar todas essas dinâmicas para uso em plataformas online, se for o caso. Pode passar para o próximo. Agora, estratégias para divulgar o projeto, né? Confecção de banner, marca-páginas, camiseta padrão, caderneta ou caderno de oração, almofada para oração, publicações nas redes sociais, todas as secretárias de espiritualidade inseridas em grupos de WhatsApp de suas iguais, como deve acontecer o nosso trabalho. Pode seguir? Obrigada, Ana. Então, alguns aspectos importantes do desenvolvimento do projeto Ana. Eu utilizei aí um cartaz, né, de uma programação, vivenciando o projeto Ana com a Sinodal Sesc Centenário, para lembrar alguns detalhes acerca do projeto. Então, lembrar que Ana é um acróstico, né, irmãs? Então, quando escrever, sempre as 3 letras maiúsculas, que é o A, representando a auxiliadora zelando pelos filhos, N, não se descuidando deles, mas o A agindo com orações por eles e com eles. Sempre que for fazer um material para divulgação, utilize as nossas logomarcas. Elas são a identidade da nossa sociedade e dos nossos projetos. Então, inclua sempre a logo do Projeto Ana, da SAF e do quadriênio. E lembre-se que o nosso Projeto Ana agora tem um slogan oficial que também o identifica, que é Mães Orando, Deus Agindo. O que é um slogan? É uma frase de impacto que, em poucas palavras, define o objetivo do projeto. Então, não queira criar em cima das logomarcas, modificar cores, desenhos, letras. As logomarcas são oficiais e devem permanecer na sua forma original. A direção dos Momentos Ana e programações do Projeto Ana são de incumbência da secretária de espiritualidade, com a anuência da presidente na SAF, Federação e Confederação Sinodal, e na Confederação Nacional também. Isso não quer dizer que ela não possa delegar a outra irmã da SAF a condução desse momento. Então, todo o material do Projeto Ana você encontra no site da SAF, esse que está aí na tela, www.saf.org.br. Tem um acesso rápido, que é um quadradinho específico do Projeto Ana. Lá está a logomarca para ser utilizada em banners, camisetas e outros quaisquer materiais de divulgação. Também o marca-páginas, folder para divulgação do projeto, o hino Oração das Anas, cuja letra da irmã Maria de Fátima Souza, da SAF Bonito de Pernambuco, e a música do hino Necessidade, número 68, do Inário Novo Cântico. Depois da Bíblia, da Palavra de Deus, eu indico a leitura para as mães de oração e um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Mães Intercessoras, para sua edificação e fortalecimento espiritual como mãe de oração. A SAF em Revista é outro instrumento maravilhoso para as mães de oração, né? Auxiliadora das auxiliadoras. No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, criamos uma página chamada Vivenciando o Projeto Ana, em que nós passamos muitas sugestões para o desenvolvimento do projeto. Incentivo também as irmãs a terem um caderno de oração, em que poderão anotar os pedidos e as respostas de oração. Pode passar o próximo, Ana? Resultados que o Projeto Ana promove. Qual é o valor da oração de uma mãe? O Projeto Ana tem sido, ao longo desses 14 anos, instrumento de bênção na vida de mães e filhos, promovendo mais intimidade com Deus, filhos seguros, vidas mais consagradas, conversões, crescimento espiritual, suporte espiritual, comunhão entre as irmãs, consolo, famílias fortalecidas, entre outros mais. Nessa foto aí nós temos as irmãs que é do grupo de mulheres vivenciando o Projeto Ana, lá na cidade de Fall River, nos Estados Unidos. As irmãs enviaram essa foto.
Passando, Ana, por gentileza. Então, outra atribuição da Secretaria de Espiritualidade, conforme nos orienta o guia do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana, é despertar a responsabilidade das sócias quanto aos dízimos e às ofertas. Eu escrevi um artigo na SAF em Revista, no primeiro trimestre de 2017, falando desse importante compromisso que temos desde o momento que somos convertidas ao Senhor Jesus. Dízimo sempre é um assunto muito delicado a tratar. Esse é um tema que não deveria constranger tantos crentes, porque está muito claro nas Escrituras. Vejam ali, né, no primeiro item, né, dizendo que o dízimo é bíblico. Quantos versículos bíblicos que nós temos ali comprovando que o dízimo é bíblico? Também é um princípio estabelecido pelo próprio Deus que existe antes e depois da lei. Não é sobra, é primícia. Muita gente quer se justificar dizendo que não dá o dízimo porque o que ganha não sobra. O nosso Deus não é Deus de sobra, de resto. Devemos ter a motivação correta. Dízimo não é fazer negócio com Deus, não é troca com Deus. Se o seu coração está no dinheiro, você ainda precisa ser convertida. Sinto, irmãs, dizer palavras tão duras, mas é a realidade, né? É questão de obediência. Tem gente esperando sentir que deve pagar o dízimo. Pagar o dízimo não é questão de sentimento, mas de obediência, e nem é pagar, é devolver. Tem uma diferença entre dízimo e oferta, porque tem pessoas que dizem, eu dou oferta. Dízimo é dívida, oferta é presente. Primeiro você paga a dívida, depois você dá o presente. E a administração do dízimo. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu dou o dízimo, eu mesmo direciono o dízimo. Né? Deus mandou que trouxéssemos todos os dízimos à casa do tesouro, mas não nomeou fiscais do dízimo. Quem administra o dízimo vai prestar contas a Deus. Então, se você tem alguma discordância quanto ao dízimo, lembre que está discordando da palavra de Deus, que não pode falhar. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode passar o próximo, Ana? Queridas, ser cooperadora com Deus é fazer um investimento para a eternidade. Janelas abertas, como nos promete o Senhor em Malaquias 3:10, falam não apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção espiritual. Deus nos chama a fazer prova dele. O que você tem feito com o dinheiro do Senhor que está em suas mãos? Pode passar para o próximo, Ana. Mais uma atribuição da Secretaria de Espiritualidade é promover estudos. Primeiramente, então, vamos ver o estudo da Bíblia. Sugestões práticas que nos ajudarão a ser melhores estudantes da Bíblia. Primeiro, atitudes, né? Primeira atitude de preparação para esse estudo: oração, muita oração. Como diz o salmista, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Humildade, assim como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel 3, 9 e 10. Coração aberto, devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, como nos ensina Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1 a 3. A valorização correta do texto, né? Fidelidade às escrituras. A Bíblia contém a completa, suficiente e final revelação da vontade de Deus para o homem. Por isso deverá ser estudada cuidadosamente e respeitosamente. Respeito também pelo silêncio das escrituras, né? Onde Deus se cala, permaneçamos em silêncio. 2 João 9 é um dos versículos que nos mostra o perigo de ir além ou acrescentar a palavra revelada. Diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus.
e ferramentas que nos auxiliarão no estudo da Bíblia, né? A própria Bíblia, com traduções diferentes para comparar, chave bíblica, dicionários bíblicos, atlas ou mapas de terras bíblicas, livros sobre história e comentários bíblicos. Deixa eu passar o próximo, Ana, por gentileza. Agora, sugestões práticas que podem ajudar a desenvolver bons hábitos no estudo da Bíblia. Primeiro, leia, leia e leia. O reverendo Hernandes Dias Lopes sugere que no estudo da Bíblia a gente leia 20 vezes o texto em estudo. É o passo mais importante do estudo. Deixe que esse texto entre em você. Se possível, decore o texto. Procure entender o contexto. Um dos erros mais comuns no estudo da Bíblia é tirar um versículo do seu contexto para interpretá-lo de um modo que vai contra o significado do texto, contra o amplo contexto da Bíblia como um todo. Observe que tipo de texto você está estudando. Se é uma narrativa, se é uma profecia, se é uma parábola. Entenda as palavras que você está estudando. Nesse ponto, o dicionário bíblico ou outra tradução da Bíblia pode ser muito útil. Também você pode procurar auxílio em outras passagens, né? Relatos paralelos ou similares podem ajudar a esclarecer textos mais difíceis. Estude para conhecer a verdade, não para defender crenças pessoais ou tradições humanas. E faça anotações. Anote observações sobre o texto ou perguntas que você queira saber. E lembre-se de que a Bíblia nos dá o que nós necessitamos, mas nem tudo o que poderíamos querer. Aprenda com Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Contente-se com o que Deus disse. Pode passar o próximo. Então, falando da importância de ler a palavra de Deus, nós temos estimulado as irmãs a fazerem a leitura da Bíblia em um ano, né? Muitos são os versículos que nos mostram a importância das Escrituras. Entretanto, escolhemos o Salmo 119, versículos 92 a 93. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Pode passar para o próximo. Mas a Secretaria de Espiritualidade também deve promover estudos dos catecismos e da confissão de fé, que são documentos elaborados como manuais doutrinais e confessionais da Igreja Reformada. Todos possuem a mesma orientação teológica do calvinismo, são símbolos da fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Pode passar o próximo, Ana? Como incentivar o estudo dos catecismos e da Confissão de Fé? A Confissão de Fé de Westminster pode ser estudada por capítulos. Ela possui 33 capítulos, todos com várias referências bíblicas, que vão ajudar muito no entendimento das doutrinas bíblicas. O Catecismo Maior de Westminster consta de 196 perguntas, podendo ser estudado por grupo de, por exemplo, 10 perguntas divididas entre as sócias e compartilhadas em grupo no momento específico para esse estudo. E o Breve Catecismo de Westminster é composto de 107 perguntas que poderão ser estudadas em grupos menores, né, maiores e em menos tempo. Pode-se formular perguntas referentes aos catecismos e à confissão de fé. Procure iniciar o estudo pelo Breve Catecismo, que é mais simples para o entendimento. Pode passar o próximo. Outro item que é a atribuição da Secretaria de Espiritualidade é a realização de concursos bíblicos. A grande vantagem da realização do concurso bíblico é a maneira de forma leve e criativa de estimular o estudo da Bíblia. Então, você pode apresentar um tema, escolher um livro da Bíblia ou capítulos referentes a um livro da Bíblia, marcar uma data para que as irmãs estudem a Bíblia e se preparem para responder, e preparar pequenos mimos para que as que acertarem as perguntas, procurar incentivar principalmente as novas sócias ao estudo, promovendo sempre uma competição saudável, né? Uma competição amigável. Pode passar o próximo?
Agora uma maneira, né, continuando a maneira de vivenciar os concursos bíblicos, né, no dia marcado, então você pode, para a realização do concurso em si, né, você pode usar uma TV multimídia ou data show, distribuir papéis em branco, onde as sócias poderão numerar de acordo com a quantidade de perguntas e conforme as alternativas propostas, marcar a letra respectiva. Você também pode imprimir os papéis prontos no formato gabarito. Pode utilizar concursos bíblicos rápidos também, como quebra-gelo, em reuniões de estudo bíblico, ou então para testar os conhecimentos bíblicos ao final da reunião. Ou relacione o concurso bíblico ao assunto de uma pregação que foi ministrada, por exemplo, na departamental ou numa reunião inspirativa, fazendo o teste com as mulheres presentes para ver quantas assimilaram melhor o conteúdo. Pode passar para o próximo. E também é função da Secretaria de Espiritualidade incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração. Utilizei nesse slide algumas frases acerca da oração. A primeira que eu gostaria de destacar é o versículo 41 do Evangelho de Mateus, capítulo 26, frase de Jesus no Getsêmani, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus é o nosso maior e melhor exemplo de pessoa de oração, de homem de oração. Depois, temos outras 3 frases da página do reverendo Ronaldo Lidório no Facebook. E diz uma delas, a central, lhe diz: cultive uma vida de oração. Depois, a oração não é um artifício para impor a Deus a nossa vontade, mas para reconhecer a vontade de Deus em nós. E a oração é a conversa com Deus que quebranta nosso espírito e prepara o nosso coração para a vontade do Senhor no seu tempo e do seu jeito. Então, esse é o nosso tema do quadriênio: orai sem cessar. Esse é o novo estilo de vida da mulher presbiteriana: oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite e oração na madrugada. O projeto da Secretaria de Espiritualidade para esse quadriênio, Vivendo na Oração, desafia as mulheres a orarem na madrugada. E com a pandemia, a Confederação Nacional entendeu como uma porta aberta para a vivência da oração na madrugada, lançando no dia 22 de março de 2020 o projeto ASAF Ora Online na madrugada, entendendo que o hábito de orar na madrugada é do próprio Jesus. Marcos 1, 35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós temos muitos outros exemplos bíblicos que nos estimulam a orar na madrugada, como o de Abraão e o de Moisés. Pode passar o próximo, Ana? Também temos o projeto Relógio Regional de Oração, que também incentiva a sócia ao compromisso como mulher de oração, acertando o seu relógio, o celular, para tocar na hora marcada para a sua região e orar pelos motivos mencionados no projeto. Se possível, a SAF pode marcar uma reunião, por exemplo, semanal ou quinzenal no horário da sua região para orarem juntas na igreja. Próximo. Foi outra proposta dentro do tema para esse quadriênio, o momento a sós com Deus. Ele pode ser vivenciado dentro de todas as devocionais, criando o momento a sós com Deus, até mesmo dentro do momento Ana. Nós também podemos vivenciá-lo na devocional diária, individual, no encontro de meio-dia com a SAF, Federação ou Sinodal, ou no retiro de um dia específico para o encontro a sós com Deus. Próxima. É incumbência também da Secretaria de Espiritualidade incentivar a participação das sócias na escola dominical. Iniciei esse slide colocando um convite aí para todos nós, né? Matricule-se na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Esse convite não é para você,
que certamente é uma frequentadora assídua da escola dominical. Mas para aquela irmã que está iniciando na fé e ainda não sabe os inúmeros benefícios que a escola dominical traz para aqueles que a frequentam juntamente com a sua família. Vamos para o próximo, Ana? Então, a escola dominical é um tesouro precioso para o nosso crescimento e edificação espiritual. Nós sugerimos que as SAFs lancem uma campanha. Toda sócia da SAF é uma aluna da escola dominical, com as seguintes motivações: usaremos o melhor e o mais vendido livro do mundo como base para os ensinamentos. Com ele, nós aprendemos a ser melhores, aprendemos caminhos melhores, nossa vida é transformada, nossas famílias são transformadas. Nós demonstraremos que amamos a Jesus, conheceremos os mandamentos de Jesus e os guardaremos, demonstrando quanto o amamos por meio do estudo e prática da sua palavra. Erraremos menos. Se não nos dedicarmos ao estudo da palavra, corremos o risco de errarmos mais. O melhor lugar para nós nos dedicarmos ao estudo da palavra é a escola dominical. Aprendemos de Jesus. Tantas coisas nós temos, irmãs, a aprender com Jesus. A sermos mansas, humildes de coração, bondosas, misericordiosas, longânimas, benignas. Na escola dominical você aprende tudo isso e muito mais. E é para toda a família. As mesmas verdades que são ensinadas para as crianças são também transmitidas na classe dos adultos. E é um treinamento para realizar a obra de Deus. Também na escola dominical nós somos treinados para fazer a obra de Deus. Como anunciaremos as boas novas do Evangelho sem manejarmos bem a palavra da verdade? Agora, sugestões para o incentivo à participação à escola dominical. Você pode conversar com o superintendente da escola dominical e com o conselho da igreja, sugerindo uma classe para as sócias da SAF com estudos do tema e subtemas do quadriênio. Também estimule as sócias a colaborarem como professoras nas diversas classes da escola dominical. As professoras aprendem tanto quanto os alunos e é muito recompensador. Faça gincanas bíblicas com os assuntos também aprendidos na escola dominical. Essas motivações e sugestões para a escola dominical foram extraídas de um artigo que escrevi para a SAF Revista do terceiro trimestre de 2015. Pode passar para o próximo, Ana. E por fim, o artigo 25 termina com o item G, que diz: são atribuições também da Secretaria de Espiritualidade outras atividades conforme as exigências locais. Próximo. Então, entre tantas outras atividades que nós poderemos desenvolver no âmbito da Secretaria de Espiritualidade, surgiram ainda a indicação de livros e filmes. No folder do quadriênio, nós temos uma lista com 12 livros e 8 filmes, como sugestão para desenvolvermos o tema do quadriênio de forma criativa, edificando ainda mais a vida das irmãs. Então, nós sugerimos, em relação aos livros, leitura que pode ser feita em conjunto, em partes, debatendo o tema ao final, ou individualmente, marcando-se uma data para que todas tenham tempo de ler o livro e trazer as suas contribuições para compartilhamento. Ainda, através de gincana, como fizemos com as nossas presidentes sinodais, está no site da SAF sobre o livro O Poder de uma Vida de Oração de Paul Miller, da editora Vida Nova. Em relação aos filmes, animar as sócias a promoverem pequenas sessões de cinema na igreja ou nos lares, para assistirem os filmes sugeridos no tema e, ao final, debaterem sobre o tema para fixar e ampliar os olhares sobre o assunto. Bom, queridas irmãs, se o Senhor chamou-a a servi-lo na Secretaria de Espiritualidade, faça-o buscando a excelência. Para o Senhor, sempre o melhor. Se você não foi chamada a servi-lo na Secretaria de Espiritualidade, mas você é uma mulher cristã,
também faça o melhor. Busque a sua vida com Deus, essa vida de oração, essa vida de estudo da palavra, esta vida de comunhão com os irmãos, de estar presente nos trabalhos da igreja. Sirva o seu Deus com alegria dentro dessa sociedade que Ele deu à mulher presbiteriana como presente, que é a SAF. Faça o seu melhor para Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Que bênção! A voz dela é doce e cativante. Serva valorosa do Senhor. A Ângela Urbano, de Minas Gerais, né? Então, realmente foi muito bom ouvir você. Quantas ideias boas, né? Você falando da dinâmica, eu já estava aqui imaginando já para outras atividades, né? Foi muito bom, muito obrigada. Sei que você se dedicou, pesquisou, pediu, né, a orientação de Deus, como você mesmo falou ali, que é o primeiro passo que nós temos que fazer, e creio que assim como foi bom para mim, foi bom também para as nossas irmãs. De todo o coração, Leila, muito obrigada. Que Deus continue derramando chuvas de bênçãos na sua vida. Deus abençoe. Passa a palavra, então, para a nossa irmã Ana Maria, para as considerações finais. Você olhou o chat e tem alguma pergunta? Não tem perguntas, não. Só Só tem elogios. agradecendo a Leila, Graças dando a os Deus. parabéns, né? Que palestra excelente. Graças né? a Deus. Mas não tem nenhuma pergunta, não. Amém. Mas foi tão bem explicado e tão bem exposto, né? Que eu creio que todas nós conseguimos captar 100%. Ou quando não perguntou porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Nesse caso, entendemos Entendendo tudo. tudo. Né? Verdade. Tudo, entendemos tudo. Verdade. Então, minhas irmãs, basta ver a expressão da nossa vice-presidente, Tânia, a alegria dela e a alegria dos rostinhos de vocês, para ver como foi maravilhosa essa palestra. Nós temos incentivado todas as secretárias a fazerem as palestras e colocarmos e gravarmos. Vocês estão vindo aqui como convidadas, nenhuma é obrigada a vir, mas estão vindo aqui e participando também das gravações. Isso é muito importante, não é? Eu só notei a nossa querida Tânia e Leila, dois pontos que não é nada, quer dizer, não acrescenta, mas digamos que se propõe até a elucidar um pouco. Eu tenho visitado as irmãs ao longo do país e tenho visto que o trabalho, algumas, não são todas, o trabalho começa, não é? Já, e a presidente, às vezes, ela nem toma parte do trabalho, só vai aparecer no final. Ela está presente, mas só é citada no final. E a secretária de espiritualidade, às vezes, entra em assuntos que a presidente é quem faria. Então, só para nós ajudarmos vocês, vejam, qualquer trabalho da SAF, vamos começar pela SAF, ou federação, ou sinodal, ou confederação nacional, que seja uma iniciativa, vamos pela SAF, ou pela sinodal, melhor, você entende melhor. A sinodal fez um trabalho e aí ela tem uma parte devocional primeiro. Quem é que deve abrir o trabalho? A presidente da sinodal. Ela abre o trabalho, dá os bem-vindos, dá as saudações, chama quem de direito, digamos que esteja presente o secretário sinodal, esteja presente o presidente do sínodo, a presidente da nacional. Então ela recebe o encontro. E agora, irmãs, vamos passar a parte de espiritualidade, né? A devocional. Então passa para a nossa querida secretária. Ela terminou o momento de secretária, ela devolve a palavra à nossa presidente. Esse é o correto. De vez em quando nós vemos presidente, coitadinha, fica calada e a secretária vai adiante, não sei se vocês têm essa experiência, vai adiante e já vai chamando, etc. E outra coisa,
Às vezes é comum no meio da devocional, ao chamar o preletor, digamos, se seja que seja a secretária que está falando, ela pode, naquele momento, dar a palavra para a presidente, apresentar o pregador, apresentar o pastor. Fica muito bom, não é? Para que nossa presidente não fique sem exercer o seu potencial e principalmente a gestão da presidência. Isso é importante, muito importante. Então, as irmãs de congresso de federação, congresso de sinodal, as irmãs não esqueçam disso. A presidente abre o congresso, abre o aniversário da sinodal. E depois, às vezes, assim, primeiro faz até o momento cívico. Acontece, ela mesma chama as saudações, ela chama o momento cívico e depois ela passa a palavra para quem vai fazer a parte devocional. Viu, minhas irmãs? Fica bem para que nossa presidente não fique envergonhada, né? Lá quietinha, caladinha, né? E o segundo que eu achei interessante, quando nossa querida Leila falou do dízimo, biblicamente sobre o dízimo é bíblico, todo embasou tudo é assim mesmo, verdade. Mas as irmãs têm um cuidado especial. Eu vou dizer isso porque eu já vi acontecer isso, já me escreveram sobre isso. Ana, é certo fazer assim? Digamos, as irmãs dizem assim: não vamos chamar fulana para ter um cargo na SAF porque ela não é dizimista. Ou então pergunta: você é dizimista? Para poder ter o cargo. As irmãs, nós como servas, auxiliadoras, não podemos fazer isso. Se alguma posição tenha que ser tomada, só se for o conselho. Até hoje eu nunca vi o conselho fazer isso, mas se o conselho resolver que só vai ensinar quem é dizimista, eu nunca vi isso não, mas pode acontecer. Mas é o conselho. Nós não podemos envergonhar nossas irmãs, por quê? Porque isso é causa, não é? É de foro íntimo. A pessoa e Deus. De repente ela está crescendo, as pessoas crescem espiritualmente e depois é que algumas logo dão sinais de que abre a mão e o coração, abre tudo para o Senhor. Mas às vezes alguém demora um pouco a compreender a questão do dízimo. Então nós, assim, eu estou pedindo a vocês com muito carinho, não entremos nessa questão. Deixa o pastor pregar, conscientizar, deixa as irmãs aprenderem. Isso é algo muito especial do coração de cada uma. E se nós fizermos isso com uma mulher na igreja, você não vai ser coordenadora, porque você não é dizimista. Pode ficar certa que há grande possibilidade delas irem embora da igreja. Por quê? Não é por conta do dinheiro, é por conta da vergonha que passaram. E nós não somos colocadas para sermos motivos de tristeza para nossas irmãs. Pelo contrário, abraçá-las, cuidar delas, fazer tudo para que elas entendam as verdades bíblicas e sejam boas crentes, fiéis dizimistas, né? Mas não entrem nesse ponto. Se não for dizimista, não pode. Não entre nesse ponto. Eu nunca encontrei nem os pastores fazendo isso, mas eu encontrei algumas irmãs querendo fazer isso. Por isso que eu toquei nesse assunto. Sei que talvez não tenha isso aí, mas como essa palestra vai rodar o Brasil todo, pode ser que encontre esse caso, não é isso? Então, querida, mais algum comentário, Leila, que você queira dizer, querida? Não, só agradecer muito por essa sua complementação tão preciosa, Ana. Cada palavra também vai complementar o que já falamos, né? O material vai ficar mais completo ainda. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, a cada uma das participantes, pelo carinho que estão tendo comigo, através das mensagens do chat. Que Deus seja aí tudo louvado. Só Ele mesmo em nossas vidas, irmãs, para poder fazer a obra e nos usar como instrumentos para a sua obra, para o seu louvor e para a sua glória. Obrigada. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Tânia. Querida.
pela condução da reunião. Nós é que agradecemos, querida. Deus continue a abençoar a sua vida, fortalecê-la. E nós incentivamos as demais secretárias que também façam suas lives, né? Assim como também alguns cargos da diretoria que as irmãs se disponham também a deixar a proposta dos trabalhos que elas representam gravados, porque vai ficar no acervo no site da SAF, como fruto também no trabalho desse quadriênio para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço a Tânia, a deferência também, ela ter escutado o conselho da sua presidente, ter enfrentado, ter aceito, né? E foi muito bom, tenho certeza que Deus se agradou. Tânia, muito obrigada. Irmãs queridas, muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. E já que a nossa secretária tocou no assunto da oração na madrugada, e com aquele slogan que nós temos falado toda madrugada, com muitas delas, de que esse novo tempo, irmãs, nós estamos no assunto da espiritualidade. Vocês são mulheres inteligentes, depois de serem crentes, são inteligentes e sabem que os tempos estão cada vez mais piores. Não há uma proposta de um reino tranquilo nessa terra. Nós temos que orar cada vez mais. E agora que nós aprendemos a orar na madrugada, sabemos que é possível, então nós podemos fazer disso uma parte do estilo de vida nosso. Não é? Quando eu andava antes da pandemia nesse Brasil todo, que eu falava sobre oração e citava a experiência da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul, as pessoas estão na oração da madrugada em peso, igrejas lotadas, e vocês sabem disso, e o reverendo Hernando já pregou sobre isso, e perguntando a eles qual o segredo, na parte, né, na visão da Coreia dos coreanos do Sul, o segredo do crescimento da igreja e também da economia, de tudo que o país representa, foi a oração na madrugada. Por quê? Por que esse segredo? Por que vocês acham isso? Porque enquanto as pessoas acordam para irem trabalhar na madrugada, o primeiro ato é ir trabalhar, nós acordamos para orar, porque o Senhor Deus merece a nossa prioridade. Então, talvez vocês não entendam agora, mas no futuro vão entender. E eu dizia, quando terminava os trabalhos na SAF, na Sinodal, que eu visitava, eu dizia: o que eu quero saber, Senhor, no oração, quem é o pastor da nossa igreja presbiteriana que vai iniciar um trabalho na madrugada, um trabalho de oração? Muitas vezes eu disse isso, né? E aprove o Senhor que Deus fez cair essa bênção na oração da madrugada na Confederação Nacional, que, vejam o título, a SAF, não é a nacional. Sintam isso, eu já vi até alguém explicar isso para nós. A SAF, a hora online, não é a nacional como diretoria. Somos nós também, mas é a SAF que ora na madrugada. Quando nós estamos orando, os pastores estão vendo vocês todas orando na madrugada, não é? Então, quem puder, quem não estiver doente, não é? Abençoe. Quem não estiver doentinha, quem não tiver problema assim, isso às vezes o esposo não deixa, aí é outra coisa. Então você não vai brigar com o seu esposo por conta disso, né? Acordar, acender luz, não sei o quê. Mas você podendo, irmã Ana Maria, mas não, você tem que fazer uma mudança radical na sua vida. Você não pode dormir tarde, tem que dormir até no máximo 20 horas. Você tem que deixar redes sociais, os passeios da noite, as coisas que você pode deixar de fazer, as conversas que às vezes não são tão boas e não são colaborativas, para você dormir mais cedo. No começo vai ser difícil, mas você deita para que o corpo acostume ao novo estilo de vida. Dormir mais cedo para você poder acordar 3 horas da manhã. Eu acordo 2, mas você pode acordar 3, não é? 3:05. Já dorme com a roupinha arrumadinha lá, só é colocar, né? Colocar os brincos, o perfume, tomar um lanchinho, um batonzinho e ir para a oração. Aí você vai conseguir. E esse soninho que ficar, depois do dia você tira um cochilinho, final de semana, e você vai ver que você vai ficar forte do Senhor. O dia é diferente. Primeiras horas da sua vida,
Oração na madrugada. Então fica aí o destaque para esse apelo nosso e você podendo. Não, e lembre-se, você não vai orar na madrugada por conta da irmã Ana Maria. Não, eu só sou sua irmã em Cristo. Essa sócia tão pequena. E nem pela Confederação Nacional, não. E nem pela IPB, não. Você vai orar pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele nos ama, toma conta de nós. Nós precisamos estar aos pés dele, entregando os filhos, o marido, o trabalho, a saúde, não é? Há quem diga que essa variação de Covid não está tão... O Covid passou, agora são as novas variações de Covid. Então vamos pensar que os templos vão ficar de berço esplêndido, que podemos ficar deitados numa rede tranquila, que nós não podemos. Temos que orar sem cessar. Por isso que a palavra de Deus diz: orai e perseverar na oração. Orai e perseverai, né? Vigiai e orai. Então, que o Senhor abençoe. Passa a palavra para a minha vice-presidente encerrar o trabalho, viu, querida? Deus te abençoe, um cheiro para todo mundo. Daqui a pouquinho eu tenho que dormir, não é? Porque tem a oração da madrugada, se Deus quiser. Tinha uma pergunta assim que a Fernanda fez. Se o livro que você citou tem em PDF. O livro da Gincana, O Poder de uma Vida de Oração? Isso. Se tem em PDF, aí eu não sei informar. Não sei informar. Foi essa pergunta. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todas as irmãs da região sul, nossa amada região sul, a todas as irmãs do Brasil que puderam estar conosco nesses momentos de aprendizagem, de crescimento espiritual e que possamos ter outras oportunidades para isso. Uma irmã respondeu assim que ela tem em PDF o livro. Então, tem em PDF. Tá? Então, tá respondido. Muito obrigada às irmãs. E nós vamos, então, encerrar com o nosso moto. Vou passar para a Ana conduzir, que ela já tem lá, né? Bem certinho. Então, a Ana vai conduzir o nosso moto para encerrarmos esse momento tão agradável com todas vocês. Ana, por favor. Obrigada, querida. Só o voto, né, Florzinha? Só o voto, né? Então vamos lá. Como se pode ser o tema, o que você achar tá melhor. Certo. Então vamos juntas, só acrescentando um dedinho de prosa. Quem quiser ainda gravar aquele videozinho pequenino de 60 segundos, 50, sobre por que você é grata a Deus pela SAF, você pode gravar e mandar para nós ou mandar para a rádio SAF, né, @ipb.org.br, e você vai ver seu testemunho passando na rádio SAF e seu testemunho passando na oração da madrugada e entre os grupos do WhatsApp. Deus abençoe. Vamos lá? Como se estivéssemos na igreja, mulheres unidas, alegres no Senhor, com problemas sim, mas esperançosas no Senhor. Jesus é a nossa força. Vamos lá todas juntas? Sejamos verdadeiras, auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Sê tu uma bênção. Orai sem cessar. Orar e perseverar na oração. Viemos para adorar. Amém. E aí, Tânia, estamos despedidas? Estamos despedidas. Deus abençoe a todas e até uma próxima oportunidade, que Deus assim nos permitir. Beijo a todos. Se Deus quiser. Aguardem a gravação, viu? Que daqui a pouquinho está pronta. Deus abençoe. Tchau. Obrigada, Tânia. Obrigada, irmãs queridas. Deus abençoe muito. Tchau. Tchau. Tchau, querida. Tchau.
Olha, a Sudonita E a tá aí, que Donita, que Kéria, beleza. queridas, que bom tê-las Joaninha também aqui. está aí, olha que linda, Joana, né? Moacir, Darice, que beleza, que bom. Clarice, obrigada pela presença de todas. Noaci, muito bem, muito bem. Olha aí, a próxima eu acho que é Noaci, viu, Leila? É, também estou Eu achando, acho que é Ana. Estou Noaci a fazendo força. próxima. Estou na Cláusula locais e carro. torcida. Olha aí, Tânia Bueno. Carros locais e carro da IPB, né? Benção, Deus abençoe. Bom, já vou fechar. Tchau, queridas. Tchau, Tchau. queridas. Até a próxima, se Deus Até quiser. Até a semana. madrugada.